Gênesis, capítulo 40. O tempo passou, e aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou furioso com seus 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e os pôs sob a custódia do capitão da guarda, na mesma cela em que José estava. O capitão da guarda deixou José responsável por atender às necessidades deles. O copeiro e o padeiro do rei estavam detidos havia algum tempo, e os 2 tiveram um sonho na mesma noite, cada sonho com um significado. Quando José chegou de manhã, percebeu que eles estavam aborrecidos e perguntou aos 2 oficiais do faraó, que agora eram seus companheiros de prisão: "O que aconteceu? Por que estão com essa cara abatida?" Eles responderam: "Cada um de nós teve um sonho, mas não temos ninguém que nos explique o significado." José retrucou: "Por acaso não é de Deus que vêm as interpretações? Contem-me os sonhos." O primeiro a contar o sonho a José foi o copeiro. "No meu sonho havia uma videira com 3 galhos na minha frente. Ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam nos cachos. Eu estava segurando o copo do faraó. Então peguei as uvas e as espremi no copo e o entreguei ao faraó." E José disse: "A interpretação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai tirar você daqui. Você vai ser reintegrado a seu posto e vai servir a taça ao faraó do jeito que costumava fazer quando era o copeiro dele. Mas não se esqueça de mim quando as coisas estiverem dando certo para você. Fale de mim ao faraó e tire-me daqui. Fui sequestrado na terra dos hebreus e agora estou preso sem ter feito nada que justificasse eu ter sido jogado neste buraco." O chefe dos padeiros percebeu que a interpretação de José havia sido boa e disse: "Meu sonho foi assim. Havia 3 cestas de vime sobre minha cabeça. Na cesta de cima havia diversos tipos de pães e doces, e os passarinhos vinham comer da cesta que estava sobre minha cabeça." José disse: "A interpretação é a seguinte: as 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó mandará cortar sua cabeça. Você será empalado, e os pássaros vão comer a sua carne." E foi o que aconteceu. 3 dias depois, foi comemorado o aniversário do faraó, e ele deu uma festa para todos os que trabalhavam para ele. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foram postos num lugar de destaque, na presença de todos os convidados. Então o faraó restituiu o chefe dos copeiros à sua antiga função. Ele voltou a servir o faraó como antes. Quanto ao chefe dos padeiros, ele mandou empalar, exatamente como José havia previsto ao interpretar os sonhos. Mas o chefe dos copeiros se esqueceu totalmente de José. Gênesis, capítulo 41. Passaram-se mais 2 anos e o faraó teve um sonho. Ele estava perto da margem do Nilo e 7 vacas gordas e saudáveis saíram do rio para pastar entre os juncos. Logo depois, outras 7 vacas, estas apenas em pele e osso, saíram do rio e se juntaram às primeiras vacas que pastavam perto do Nilo. As vacas magras devoraram as 7 vacas saudáveis. Então o faraó acordou. Logo depois ele voltou a dormir e sonhou pela segunda vez. Agora viu 7 espigas de grãos, todas grandes e viçosas, que saíam da mesma haste. Mas outras 7 espigas, estas mirradas e ressecadas pelo vento leste, brotaram no meio delas, e as espigas mirradas engoliram as espigas saudáveis e encorpadas. Então o faraó acordou. Era mais um sonho. Quando o dia amanheceu, ele estava perturbado e mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. O faraó contou os 2 sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Então o chefe dos copeiros se manifestou. "Acabei de me lembrar de um incidente. Peço desculpas, pois eu devia ter falado isso já faz algum tempo. Certa ocasião, quando o faraó ficou irado comigo e com o chefe dos padeiros, ele nos prendeu na casa do capitão da guarda, e nós 2 tivemos sonhos na mesma noite,
cada sonho com seu significado. Aconteceu que havia naquela prisão um escravo hebreu que prestava serviço ao capitão da guarda. Nós contamos os sonhos a esse escravo e ele os interpretou para nós, um de cada vez. E tudo aconteceu exatamente como ele havia falado. Eu fui restituído às minhas funções e o chefe dos padeiros foi empalado. O faraó mandou buscar José imediatamente. Ele foi retirado às pressas da sua cela, fez a barba, vestiu roupas limpas e então se apresentou ao faraó. O faraó disse a José: "Tive um sonho, mas ninguém consegue interpretá-lo. Mas fiquei sabendo que você consegue interpretar sonhos. Basta que sejam contados a você." José respondeu: "Eu não, mas Deus. Ele vai acalmar o coração do faraó." O faraó disse a José: "No sonho eu estava à margem do Nilo. 7 vacas vistosas e cheias de saúde saíram do rio e começaram a pastar no meio dos juncos. Logo em seguida saíram outras 7, todas magras, só pele e osso. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em todo o Egito. As 7 vacas magras e feias comeram as 7 vacas saudáveis. Mas por incrível que pareça, depois de comê-las, elas continuaram magras e feias como antes. Então acordei. No meu segundo sonho, vi 7 espigas viçosas, cheias de grãos que saíam da mesma haste. Logo depois delas brotaram outras 7, mirradas e ressecadas pelo vento leste, e as espigas mirradas engoliram as espigas cheias. Contei os 2 sonhos aos magos, mas eles não chegaram a conclusão alguma." José disse ao faraó: "Os 2 sonhos do faraó têm o mesmo significado. Deus está dando um aviso sobre o que ele está para fazer. Tanto as 7 vacas saudáveis, quanto as 7 espigas cheias representam 7 anos. O significado é um só. As 7 vacas magras e feias que apareceram depois representam 7 anos. E as 7 espigas de grãos mirradas e ressecadas pelo vento leste representam a mesma coisa, 7 anos de fome." O significado é o que eu já disse. Deus está dizendo ao faraó o que ele está para fazer. Estão para chegar 7 anos de fartura em todo o Egito, mas logo em seguida virão 7 anos de fome, e não ficará no Egito nem sinal dessa fartura. O país será arrasado pela fome, e não restará nada da fartura anterior. A fome será devastadora. O faraó teve o mesmo sonho 2 vezes, para ressaltar que Deus não vai demorar a agir. Por isso, o faraó precisa escolher um homem experiente e sábio para administrar o país e também designar outros encarregados por todo o Egito, para que organizem tudo durante os anos de fartura. Eles deverão reunir todo o alimento produzido nos anos bons que estão por vir, e sob a autoridade do faraó, estocar os grãos em cidades armazém. Esses grãos serão preservados para os 7 anos de fome que estão por vir sobre o Egito. É a única forma de o país não ser arrasado pela fome." O faraó e seus oficiais acharam a ideia excelente. Dirigindo-se a seus oficiais, o faraó perguntou: "Por acaso não é ele o homem de que precisamos? Encontraremos outra pessoa igual a ele, em quem esteja o Espírito de Deus?" Em seguida, dirigindo-se a José, declarou: "Você é a pessoa de quem estamos precisando. Parece que Deus entregou a você o plano detalhado, e ninguém tem a experiência e a sabedoria que você demonstra. De hoje em diante, você será responsável pelos meus negócios. Todo o meu povo seguirá suas ordens. Apenas eu, na condição de rei, estarei acima de você." E foi assim que José recebeu esta incumbência. "Estou pondo sob seus cuidados toda a terra do Egito." Em seguida, o faraó tirou seu anel de autoridade e o pôs no dedo de José. Também ordenou que ele fosse vestido com roupas do melhor linho e pôs em seu pescoço um colar de ouro. A segunda carruagem na hierarquia de comando ficou à sua disposição, e quando ele passava, o povo gritava: "Viva!" Desse modo, toda a terra do Egito foi posta sob o comando de José. O faraó disse ainda a José: "Sou o faraó, mas no Egito nada acontecerá sem seu selo de aprovação." Ele deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneia. Deus fala e ele vive. Deu a ele também uma esposa egípcia, Azenate,
filha de Potífera, sacerdote de On, Heliópolis. Assim, José assumiu seu cargo na terra do Egito. Ele estava com 30 anos de idade quando começou a trabalhar para o faraó, rei do Egito. Logo que saiu da presença do rei, ele começou a desempenhar sua tarefa no Egito. Nos 7 anos de fartura que se seguiram, a terra produziu safras excepcionais. José juntou o alimento dos 7 anos bons no Egito e o armazenou em diversas cidades. Em cada cidade, ele estocava o excedente das plantações da região e reuniu uma quantidade de grãos tão grande que ele acabou desistindo de contar, pois competiam em quantidade com a areia da praia. José teve 2 filhos que nasceram antes dos anos de fome. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, era a mãe. José deu ao primeiro o nome de Manassés, esquecer, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. Ao segundo filho deu o nome de Efraim, prosperidade em dobro, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. Os 7 anos bons no Egito chegaram ao fim, e começaram os 7 anos de fome, exatamente como José havia predito. Na verdade, a fome atingiu todos os países, mas o Egito era o único em que havia alimento. A fome era sentida em toda a terra do Egito, e o povo, em desespero, veio pedir comida ao faraó. A resposta dele aos egípcios era: Procurem José e façam o que ele disser. No momento em que a fome se agravou em todo o país, José abriu os celeiros e começou a vender os mantimentos aos egípcios. A fome era severa. Não demorou até que o mundo inteiro viesse comprar mantimentos com José. A fome era grande em todo lugar. Gênesis, capítulo 42. Quando Jacó ficou sabendo que havia alimento no Egito, disse a seus filhos: Por que vocês estão aí sentados, olhando uns para os outros? Fui informado de que há comida no Egito. Desçam lá e comprem um pouco para que possamos sobreviver em vez de morrer de fome. 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar alimento. Jacó não permitiu que Benjamim, irmão de José, fosse com eles. Tinha medo de que algo ruim acontecesse ao rapaz. Os filhos de Israel acompanharam a caravana que seguia para o Egito pelo mesmo motivo, pois a terra de Canaã também havia sido atingida pela fome. José estava administrando o país. Era ele quem fornecia alimento para o povo. Quando os irmãos de José chegaram, eles o trataram com reverência, curvando-se diante dele. José os reconheceu de imediato, mas resolveu tratá-los como estranhos e falou asperamente com eles. Ele perguntou: De onde são vocês? Eles responderam: De Canaã. Estamos aqui para comprar alimento. José sabia quem eles eram, mas eles não o reconheceram. Lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito deles, José falou: Vocês são espiões. Vieram ver os pontos mais desguarnecidos da nossa terra. Mas eles se defenderam: Senhor, não é isso. Viemos apenas comprar alimento. Somos todos filhos de um único homem. Somos homens honestos. Jamais pensaríamos em espionar a terra. José insistiu: Não acredito. Vocês são espiões e vieram ver os pontos fracos do país. Eles responderam: Éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula ficou com o nosso pai e o outro já não está mais entre nós. Mas José estava irredutível. Nada me convence de que vocês não sejam espiões. Vou fazer uma prova com vocês. Juro pela vida do faraó que vocês não vão sair daqui enquanto não trouxerem seu irmão mais novo para que eu o veja. Mandem um de vocês ir buscá-lo, e os outros ficam presos aqui. Assim eu vou saber se estão dizendo a verdade ou não. Pela vida do faraó, afirmo que vocês são espiões. Em seguida mandou prendê-los por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: Vamos fazer o seguinte para que vocês não morram
porque sou um homem temente a Deus. Se forem honestos, como dizem, um de vocês ficará preso aqui, e os outros voltarão para levar alimento e matar a fome de suas famílias. Mas terão de trazer seu irmão caçula à minha presença, para confirmar o que me disseram. Assim nenhum de vocês morrerá. Eles concordaram. Quando José terminou, eles começaram a falar entre si. Estamos pagando pelo que fizemos com o nosso irmão. Vimos como ele estava apavorado, pedindo clemência e nem ligamos. Agora somos nós que estamos em apuros. Rúben os interrompeu. Eu não disse a vocês, não façam mal ao garoto. Mas vocês não me ouviram. Agora estamos pagando pelo assassinato dele. José falava com eles por meio de um intérprete. Por isso, eles nem imaginavam que José entendia tudo o que diziam. E por entender tudo, ele se afastou dali para chorar. Quando se recompôs, mandou que amarrassem Simeão, que seria agora seu prisioneiro. Os outros apenas assistiam a tudo. Logo depois, José ordenou que enchessem as bolsas com grãos, mas que o dinheiro fosse devolvido a cada bolsa. Mandou também que dessem a eles mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles carregaram os jumentos com suprimentos e partiram. Ao fazer a primeira parada para passar a noite, um deles foi pegar comida para o jumento. Quando abriu a bolsa, viu que seu dinheiro estava ali, bem à mostra. Ele chamou os outros irmãos e disse: Meu dinheiro foi devolvido. Está aqui na minha bolsa. Eles ficaram confusos e assustados. Diziam: O que Deus está fazendo conosco? Quando chegaram de volta à terra de Canaã, contaram a Jacó tudo o que havia acontecido, dizendo: O homem que administra a terra foi muito rude conosco e ainda nos acusou de espionagem. Dissemos a ele: somos gente honesta, não espiões. Éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um não está mais entre nós e o outro está com nosso pai em Canaã. Mas o senhor daquela terra disse: Deixe aqui comigo um de seus irmãos e vão levar comida para matar a fome da família de vocês. Tragam a mim o irmão caçula de vocês. Será a prova de que vocês são honestos, não espiões. Só então devolverei seu irmão e vocês terão livre acesso a este país. Ao esvaziar as bolsas carregadas de alimento, cada um deles encontrou o dinheiro em sua bolsa. Quando viram o dinheiro, os irmãos e seu pai ficaram preocupados. O pai suspirou. Vocês estão acabando comigo. Já perdi José, fiquei sem Simeão. E agora vocês querem levar Benjamim? Se eu permitir, acabo ficando sozinho no mundo. Diante disso, Rúben fez ao pai a seguinte proposta: Deixarei meus 2 filhos como reféns. Se eu não trouxer Benjamim de volta, o senhor pode matá-los. Deixe Benjamim sob minha responsabilidade, e eu o trarei de volta. Mas Jacó não concordou. Meu filho não vai para lá com vocês. Seu irmão já morreu, e ele é tudo que me resta. Se acontecer algo ruim com ele durante a viagem, vou morrer de tristeza.